Ótima tarde para você ligado no Facebook do Esportes do Povo e também do Povo Online. Estamos começando novamente, pontualmente às 4h20, mais uma edição do Futebol do Povo. Na tarde dessa quarta-feira, eu, André Almeida, estou aqui hoje ao lado de Breno Rebouças e a gente vai falar muito sobre futebol cearense. Claro, a pauta do dia, vitória do Ceará sobre o Paraná, 1-0, Alvinegro ocupou aí a terceira colocação, ultrapassando o próprio tricolor paranaense. E agora, Breno, cada vez mais perto de consolidar aí o sonho do acesso. Claro, ainda faltam 8 rodadas, ainda está longe. Mas o Ceará está consolidando cada rodada a sua caminhada rumo à Série A em 2018. Eu convido já, a partir de agora, todos vocês que estão entrando aí na nossa live, no nosso Futebol do Povo, a participar e fazer o programa com a gente. Mande aí seus comentários, suas críticas, sugestões, avaliação da partida de ontem, quem jogou bem, quem não jogou, qual é que tá a expectativa da torcida alvinegra para o duelo de sexta-feira contra o Figueirense, expectativa com certeza de Castelão lotado, também a gente vai falar sobre isso no programa de hoje. Além disso, Fortaleza completando hoje também 99 anos, aniversário do clube, e vai ter jogo pela Taça Fares Lopes contra o Iguatu. Também falaremos um pouquinho sobre isso aqui no programa. Mas, Breno Rebouças, começando, claro, com a vitória do Ceará ontem 1-0 sobre o Paraná. Quarto triunfo consecutivo, Alvinegro na terceira colocação, manteve ali 4 pontos de distância para o G4. Uma vitória justa, não foi? Justa e maiúscula, André. Você pegar o terceiro colocado como era o Paraná, frente ao Ceará 1 ponto, vencer dentro de casa, uma equipe que veio para cá e tentou brigar de igual para igual, mas não conseguiu furar por conta da defesa do Ceará, que se comportou bem demais, é para celebrar e celebrar muito. O gol do Ceará foi um golaço. O Lima teve uma extrema consciência, ele levanta a cabeça antes de fazer o passe, e o Leandro Carvalho, saindo de trás, mas numa velocidade impressionante, domina, a bola parece que gruda no pé dele, e aí de frente ele tem calma para finalizar. O gol foi bonito, a maneira como o Ceará se comportou foi precisa, o time jogou de acordo com o adversário, teve personalidade, poderia até ter feito um placar maior se aproveitasse algumas oportunidades. Foi uma vitória essencial para o Ceará nessa briga pelo acesso. Hoje o Ceará é o terceiro colocado, deixa para o Paraná estar se preocupando com o Vila Nova, com o Oeste, com o Juventude, respira um pouco mais apenas a própria campanha e continua dependendo só de si. Tendo pela frente agora 8 partidas, para teoricamente vencer 3 e estar no acesso, a matemática básica diz que com mais 9 pontos o Ceará consegue esse acesso, e tendo ainda pela frente equipes ali de meio de tabela, que não tem tantos objetivos. Tem ainda mais 2 confrontos, que eu não sei se quando chegar lá já vão ser diretos, ninguém sabe se quando o Ceará for enfrentar o Internacional, o Inter já tem disparado ou não, se quando ele for pegar o Juventude ainda está brigando ou não, ou seja, eu acho que os confrontos mais difíceis que o clube tinha, ele já enfrentou e deu conta, que foram Oeste, Vila Nova e Paraná. Daqui para frente, o Ceará pode até escolher, talvez, as partidas com que ele pretende fazer esses pontos necessários para subir. Óbvio que não vai fazer isso. O próprio Chamusca já falou que pensa no jogo a jogo. Mas o Ceará pode até se dar esse luxo, porque são 8 jogos para 3, uma margem muito grande para tropeçar, se é que o clube pensa em tropeço, acho que não. Mas a vitória de ontem, eu acho que foi aquela para deixar o clube bem perto do acesso. Ontem a gente conversava aqui, eu e o Balacó, e numa escala de 0-10 o Balacó dava para 8 para o Ceará subir. E ele disse que se a vitória acontecesse ontem como aconteceu, ficaria para 9,5. Eu concordo com ele. Eu acho que mais do que 9 estaria para o 9,5. Será muito próximo desse acesso para a Série A, André. De acordo com o site Chances de Gol, né, que é especialista em estatísticas futebolísticas, o Ceará hoje tem 90%, a gente inclusive fez a matéria que está aqui embaixo, hein? Se você está aí no nosso Facebook do Esporte do Povo, se você deslizar para baixo, você vai ver a matéria falando, o Ceará hoje tem 90% de chances matemáticas de conseguir o acesso. Agora, Breno, mais importante do que essa sequência, como você destacou, 3 vitórias contra 3 adversários diretos, ali na briga por uma vaga no G4, 4 vitórias consecutivas, 5 jogos que o Ceará não leva um gol sequer. Agora a gente tem que destacar, claro, o coletivo para mim ontem foi algo que novamente foi determinante. Sim. O
Ceará como um todo foi bem. Você não consegue apontar um jogador que jogou mal no Ceará ontem. Exatamente. Você pode ter um que jogou um pouco melhor do que o outro, mas se você disser assim, escolha um jogador que jogou mal, eu particularmente não vi. Não tem. Você pode ter tido um cara menos que brilhou um pouco menos, mas que jogou mal, não. O coletivo, concordo com você, o Chamusca achou uma bela formação. Eu acho que aquele cara que não foi tão bem individualmente, ele contribuiu taticamente. Sim. A gente via todos os jogadores do Ceará se doando muito, mostrando muita raça, muita vontade, teve muita entrega no jogo de ontem. E o cara que não pode ter feito uma partida brilhante, mas ele se doou muito taticamente. E aí eu faço aqui o destaque dos jogadores que, na minha opinião, foram os que mais chamaram a atenção na partida de ontem e são os que vêm chamando mais atenção nas últimas partidas, como o Breno bem frisou, que o Ceará inclusive enfrentou e venceu adversários diretos. Romário na lateral esquerda fez mais uma partida muito consistente, principalmente na marcação, até porque, como o Richardson jogou na lateral direita, ele era a principal saída dos dois lados ali. E aí o Richardson foi outro destaque também, na minha visão, que atuou improvisado na lateral e mais uma vez deu conta do recado. O Richardson garante até, não sei se o Breno concorda comigo, mas embora ele não seja lateral de ofício, dá uma segurança muito maior na lateral direita do que o próprio Cametá e o próprio Pio, que são os jogadores da posição. E outro jogador que eu quero destacar é o Raul. O Raul ontem jogou muita bola. Por ser volante e às vezes não aparecer muito para o torcedor, não aparecer muito para o jogo, mas ele acaba não sendo tão visado. Mas a importância tática do Raul é fundamental e por isso que mesmo voltando o Pedro Quem para o time, que o Chamusca a gente sabia que não tiraria o Pedro Quem, ele acabou mantendo o Raul e deslocando o Richardson para a direita. Nos últimos 3 jogos aí que o Ceará pegou adversários diretos, foi o principal responsável por anular o destaque do outro time. No jogo contra o Vila Nova, Alain Mineiro praticamente nem andou. Contra o Oeste, lá fora de casa, que o Mazinho, o artilheiro da Série B, inclusive fez 2 gols ontem, não andou também em campo, porque foi bem marcado pelo Raul. O mesmo aconteceu com o Renatinho ontem, camisa 10, destaque do Paraná. Ele é o responsável por anular o principal jogador do outro time e acaba contribuindo muito também para o sistema defensivo. Não sei se o Breno concorda ou não. Vocês, torcedores do Ceará, também concordam ou não. Mande aí quem vocês acham que foram destaques também na partida de ontem. Mas na minha visão, além do coletivo, que funcionou como um todo muito bem, esses 3 jogadores se destacaram individualmente. André, em relação ao que você estava falando, eu vou começar falando pelo Richardson, né? Aliás, pelo Raul, perdão. O Raul, eu não acho que ele jogou bem. Eu acho que o Raul joga bem. As partidas que ele vai, dificilmente você aponta o Raul uma partida abaixo da média. É um jogador importantíssimo porque não aparece, mas cumpre muito bem seu papel. E dos volantes que o Ceará tem, é o que mais marca. Porque o Richardson eu acho um monstro. O Richardson marca muito bem também. Só que o Richardson também sai pro jogo. E você não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Quando ele sai, muitas vezes, quando volta, já tem passado aquele momento de fazer a marcação, de tomar antes que chegue na zaga. O Raul, ele dificilmente sai. Quando sai, ele avança um pouquinho, chega na intermediária e é para estar no gol. Então é um cara com característica muito mais defensiva, muito mais de marcação do que o próprio Richardson, que é outro cara que só vai mal quando não joga. Aliás, essa dupla que o Ceará tem, difícil você encontrar um time brasileiro que tem uma dupla de volantes tão consistente. E que encaixe bem, o Ceará, né? Eles encaixam bem. Como Richardson e Raul. É muito complicado você encontrar. E o Ceará tem. E ontem a gente falava aqui no Futebol do Povo, eu e Balacó, a respeito disso. Sabíamos que o Pedro Quem voltaria para o time. Isso era um fato. Chamusca, quando tem o Pedro Quem, utiliza o Pedro Quem. Eu já falei aqui várias vezes, eu não acho que o Pedro Quem compromete nada, não acho ele um mau jogador, mas também não acho um cara que não possa sair do time, não acho um cara insubstituível. Mas pro Chamusca ele tem que estar participando do jogo. Então quando a gente discutir aqui o que fazer para a volta do Pedro Quem, eu e o Balacó concordamos que, não pensando na possibilidade do Cametá, mas que ele tiraria um dos volantes que seria o Raul. Felizmente, ele achou uma maneira de não mexer no Raul e no Richardson, que foram importantíssimos contra o Oeste e que foram importantíssimos ontem também pela consistência defensiva do Ceará. O que ele faz? Ele mexe na direita, ele tira o Cametá e depois ele explicou na coletiva que o Cametá estava sentindo dores nas pernas. Só que eu acho que mais do que isso. O Chamusca, naquela partida contra o Vila Nova, quando o Cametá foi afastado por indisciplina, ele encontrou uma peça que talvez ele não soubesse que ele tinha no elenco. Ele encontrou um Richardson que pode jogar pela direita e que, se não ajuda muito ofensivamente, defensivamente, é gritante a participação dele. É um monstro defensivo. O Richardson consegue atuar, talvez cortando mais bolas na lateral, do que quando atua ali pelo meio.
E o Chamusca descobriu isso na partida contra o Vila. E ontem, quando ele pegou um adversário até parecido com o Vila, que tinha uma proposta ofensiva semelhante, que era um time tão agressivo quanto, e um time tão difícil quanto o Vila Nova, ele repetiu a estratégia. E eu acho que sempre que o Chamusca enfrentar um time que, na avaliação dele, jogue de maneira ofensiva, ou tenha um grau de dificuldade a mais a oferecer para o Ceará, ele vai repetir essa mesma alteração. Porque ele sabe que o Richarlison ali, já que ele tem o Leandro Carvalho, que completa a lateral, que é o cara que já ajuda com o Cametá, e com o Richarlison ele consegue ocupar bem mais a lateral direita, porque ele volta para pegar e ele avança, o Richarlison, sempre que tiver um jogo de extrema dificuldade, eu acho que ele vai estar naquela posição. Por exemplo, acredito que Seixas talvez não. Seixas talvez seja o Cametá, porque o Figueirense, muito embora brigue embaixo, tem aquela questão de desespero, tecnicamente não oferece o mesmo perigo que oferecia o Paraná, que oferecia o Vila Nova. Agora, quando for pegar o Internacional, por exemplo, eu não vou estranhar se ele colocar o Richarlison de novo na direita, porque ele sabe que tem uma consistência defensiva. Porque o Romário, a gente fala isso aqui há muito tempo, ele é bom dos dois lados, tanto atacando quanto defendendo, mas ele é mais forte defendendo. E aí você juntava o Romário numa ponta, Richarlison na outra, os dois zagueiros que são bons e dois volantes na frente, como é que passa dessa marcação com esses 5 caras? Não passa. E ontem ficou muito claro isso. Qual foi a grande chance do Paraná no jogo? Fora aquela bola do alemão que ele furou no cruzamento, escanteio, que é bola parada, e aí é outra situação. Nenhuma. Até a defesa que o Fernando Henrique fez, quando ele se joga todo, ele fez aquilo porque ele quis. Mas não tinha necessidade. A consistência defensiva do Ceará ontem foi importantíssima para o resultado. Com um detalhe importante a se frisar. O Chamusca disse na coletiva e eu concordo com ele. O Ceará, mesmo tendo essa consciência da defesa sólida que tinha, e com o placar de 1-0, não abdicou de atacar. Teve chance de fazer 2, teve chance de fazer mais gols na partida. E é isso que precisa. Um time equilibrado, que garanta pelo menos, no final, se for necessário, o resultado que já está construído, mas que não abdique em hora nenhuma de tentar ampliar essa vantagem. Eu concordo contigo quando você fala do comportamento coletivo. Eu acho que foi perfeita o comportamento do Ceará ontem e que o Chamusca conseguiu encontrar para o adversário, que era o Paraná, a melhor opção, que era isso. Não privilegiar nem sair por um lado ou pelo outro, ou pelo meio, ou bola parada. Não, ele privilegiou o jogo coletivo e o jogo equilibrado. Deu muito certo e a partida, quem viu a partida conseguiu notar isso. Eu acho que ontem, além do comportamento dos jogadores, que todos foram comprometidos e conseguiram desempenhar um bom papel, a participação, o dedo do Chamusca foi muito nítido e fez a diferença para o resultado dele. E tem sido, Breno, nos últimos jogos, a gente viu... É característica do Chamusca montar o Ceará de acordo com o adversário, como o Breno falou. Se vai pegar um time que tem uma proposta mais ofensiva, ele vai e bota o Richarlison na lateral, monta um time um pouco mais defensivo. Se vai ter um adversário que não oferece tantos perigos assim, ele bota uma equipe mais ofensiva. Ele monta o Ceará de acordo com o adversário, isso é uma característica dos times dele. Agora, eu achei muito interessante também, e acho que é importante a gente destacar, mais do que o Ceará dentro de campo, a sinergia do time com a torcida foi algo muito impressionante. Eu estive lá no Castelão para fazer o jogo e você sentia, antes mesmo da bola rolar, o clima de confiança total. E o clima que a torcida tinha em esperança, em confiança mesmo, que o time iria responder dentro de campo. À medida que o jogo foi desenrolando, claro que o gol, logo aos 4 minutos, contribuiu muito para isso, né? Mas, à medida que o jogo ia se desenrolando, a torcida sentia o momento do time, sentia que nos momentos que a equipe estava um pouco mais apática, era a necessidade de apoiar, a necessidade de gritar, e a força acabava vindo das arquibancadas. Essa sinergia que a torcida do Ceará e que o Chamusca também destacou depois do jogo, está sendo muito importante, e acredito que vai ser também na sexta-feira, quando o Alvinegro vai enfrentar o Figueirense, duelo, Breno, que você apostaria aí em quebra de recorde de público da Série B, que é do próprio Ceará no jogo contra o Londrina. Eu acho que vai superar. Eu acho possível, eu acho bem possível, e por vários motivos. Primeiro, porque é sexta, no outro dia é sábado, muita gente não trabalha já no sábado. Segundo, porque o horário é bem melhor, 8h30 para 7h30, Breno, mas é só 1 hora, mas a gente faz uma diferença enorme. Quantas pessoas... André, você estava lá no estádio. Quantas pessoas chegaram com 20 minutos de bola rolando? Muita gente perdeu o gol, que foi aos 4 minutos. Pois é, então assim, a gente não viu. O horário é bem melhor, o preço que o Ceará manteve foi o mesmo da média de R$30. Eu acho que foi colocado, inclusive, 56 mil ingressos à disposição. Eu acho que o Ceará tem tudo para passar das casas dos 40 e de bater o próprio recorde. São quantos? Foi 41 que colocou 40 o Londrina? Não lembro alguns quebrados. Pois é, 41 eu acho que tem tudo para quebrar o próprio recorde do ano. A partida é convidativa. O adversário, repito, apesar de estar brigando lá embaixo, ter suas necessidades de vencer, não acho que oferece a mesma resistência do Paraná. É um jogo para o torcedor chegar junto mais uma vez e mostrar isso que o André falou. Essa sinergia,
essa harmonia que está tendo junto com o clube e que o clube está sentindo também dentro de campo. Agora, André, tem umas mensagens chegando aqui, umas que eu achei interessante. Por exemplo, o José Landim, ele fala que o Pedro Quem é o volante que mais sai, inclusive nas jogadas de linha de fundo e gols. Chamusca pede bastante para o Richard e o Raul para chegar na área, mas o Pedro Quem é o que melhor faz esse ponto. Eu acho que o Pedro Quem ele joga tão avançado, ele joga tão solto, tão sem preocupação, ou pelo menos com uma preocupação menor de marcação, que eu considero mais ele fazendo um papel de meia do que de volante. Eu sei que ele joga como volante, como segundo, terceiro, seja lá como for, que ele volta também. Mas eu acho que ele joga tão livre, a preocupação dele com recomposição é tão menor do que do Richard e do Raul, que eu não consigo compará-los, colocá-los ali lado a lado para falar da posição de cada um. Tem uma outra mensagem legal do próprio José Landim, que ele fala que na Europa é muito comum não ter esse lateral tradicional do Brasil. A maior parte joga com o Richardson, fechando a lateral, e para isso é fundamental o Leandro Carvalho. Eu concordo com ele, o Leandro faz bem esse complemento. Eu queria até destacar, com base nesse comentário aí do Zé Landim, que o lado direito ele não fica morto. Eu vi gente falando, ele botando o Richardson na lateral direita, ele vai perder aquela ofensividade maior que o Cametá tem. Não, mas o lado direito não fica morto, porque o Leandro Carvalho faz muito bem esse papel. Ele até saiu de campo para a entrada do Michael Leite. Né? Exatamente, ele saiu de campo, ele estava extenuado, mas ele se entregou totalmente dentro de campo. E eu acho importante também te destacar o Leandro Carvalho, que foi o personagem do jogo, inclusive fez a matéria para o jornal O Povo de hoje, que saiu destacando o personagem do jogo, que foi, claro, o Leandro, autor do gol da vitória, o terceiro dele com a camisa do Ceará, porque ele, Breno, se a gente for parar para pensar, tem desempenhado um papel muito importante também. Além de ser essa válvula de escape pelo lado direito, como a gente fala quando atua ali o Richardson, garantindo maior consistência, é ele o responsável pelas ações ofensivas por aquele lado. E ele também auxilia muito na recomposição, por isso que ele acaba ficando cansado e geralmente é substituído no segundo tempo. Ele recompõe muito bem. Ele é um atleta que é novo, tem 22 anos ainda, então tem gás para fazer esse pique de ir e voltar, de ir e voltar. E ele tem feito muito, né? Ele foi uma aposta do próprio Chamusca, né? O Chamusca, que era treinador dele lá no Paysandu. Lá no Paysandu ele era um jogador que dava trabalho, todo mundo sabe disso. A imprensa lá de Belém sempre falou isso. E o Chamusca apostou, traz ele para cá, vamos ver se aqui a gente controla. Até o momento parece que está tudo tranquilo e em campo ele está correspondendo muito bem. Mais do que essa válvula de escape, André, ele também, se a gente for comparar, hoje o Ceará joga com o Leandro Carvalho pela direita, quando tem a bola, claro, e o Lima pela esquerda, complementando o ataque junto com o Elton centralizado. Eu acho que o Leandro e o Lima, muito embora o Lima foi bastante precioso, teve muito preciosismo em pelo menos 2 lances, onde ele chegava de frente pro gol e demorava a bater pro gol, mas eles, eu acho que conseguem desempenhar até melhor do que a dupla anterior, que era Lelê por um lado e pelo outro o Cafu, porque eles são mais velozes, eles soltam mais a bola. Acho que o Lelê e o Cafu, quando jogavam nessas mesmas posições, prendiam um pouco mais. E na finalização, talvez os outros dois finalizassem mais, mas finalizavam sem tanta qualidade. Eu acho que quando o Lima e o Leandro Carvalho finalizam, talvez eles demorem um pouco mais a finalizar, mas quando finalizam com um pouco mais de qualidade. Eu acho que essa questão ofensiva dele também vale a pena se destacar. O Thiago Souza está falando que o Ceará era muito previsível quando só jogava nos cruzamentos pelas laterais. Quantas matérias você fez sobre isso? Cara, eu insisti, eu batia tanto nessa tecla que eu tava cansado já. No jogo contra o América Mineiro fora de casa, que o Ceará perdeu por 1-0, foram, salvo engano, 46 cruzamentos. Só tinha uma jogada, não tinha outra coisa. 33 errados. Era realmente a insistência em um ponto que não estava dando certo e mostrava a falta de repertório ofensivo, coisa que o Ceará tem hoje, ataque pela direita, pela esquerda, com infiltrações, com jogadas aéreas também, tem mostrado realmente o time do Chamusca com uma variação muito maior nos ataques. Eu estava observando ontem, quando o Ceará vai para uma ponta ou para outra, tem 3 jogadores praticamente que fazem uma triangulação, principalmente perto da ponta do bico da grande área, e tem um que fica rodando entre eles como uma opção. Ontem teve uma jogada que eu achei interessante. Você tinha o Lima quase no bico da grande área, mais atrás, se não me falha a memória, o Richardson que estava, e na outra ponta tinha o Pedro Quem. E o Romário ficava no meio dos 3, rodando ali, porque ele surge como uma opção. Caso não saia nada daquilo ali, daquela troca de passes, você tem um jogador que está correndo por dentro que você pode lançar. E foi assim, Breno, que surgiu o gol. Se a gente for reparar, o Lima recebe a bola na ponta esquerda do Pedro Quem, ele dá um cortezinho pro meio, o Romário faz a movimentação exatamente essa que o Breno acabou de falar, que é a flutuação ali, e ele chama a marcação, querendo ou não, chama a atenção dos defensores. E o Lima acha o Leandro Carvalho, que também faz uma movimentação muito inteligente nas costas da zaga, em posição legal, né? Em posição legal. O gol foi legal.
E aí o Lima dá um ótimo lançamento pro Leandro Carvalho, que recebe livre na marca do pênalti, praticamente bateu um pênalti ali. Agora, foi milimétrico. O passe do Lima foi milimétrico. A movimentação do Leandro Carvalho foi milimétrica, porque em menos de um segundo, ele já tá na frente do zagueiro. Então, assim, ele foi muito perspicaz quando notou que essa bola vinha lançada. Foi tudo muito preciso, né? Agora, eu fico impressionado com o domínio do Leandro. Ele faz um movimento com o pé, que a bola bate aqui e fica. Né? Ela pega aqui no pé dele, solta e já fica no ponto do cara bater. Então, o domínio dele de bola dentro da área foi um negócio impressionante. E ele foi frio, porque tem jogador que quando chega na cara do gol, fica de frente pro goleiro e fica meio aperreado. Ele foi frio, bateu com extrema cautela, com frieza e conseguiu fazer esse primeiro gol, que foi o único da partida e que deu a vitória ao time do Ceará. Tem mais mensagem chegando aqui pra gente. Leia aí, pessoal, leia aí. O Ramon Lira tá falando que o Lima foi o jogador que mudou o time do Ceará. Eu também acho que desde que o Lima chegou, ele ofereceu mais variação. O Chamusca já tinha mudado o repertório do Ceará quando chegou, dada a primeira partida dele contra o Oeste, que foi uma goleada de 3-0 com várias possibilidades, sem ser só cruzamento para a área, que era o que o time do Givanildo fazia. Quando o Lima chegou, eu acho que ele abriu ainda mais esse leque para o Chamusca de opções de como jogar. O Océlio Azevedo fala que o ponto fraco do Ceará é a lateral direita e que o Romário não está no mesmo nível dos demais. Ele corrige depois, lateral esquerda. Lateral esquerda. O Romário tem até uma opinião também aqui, do nosso fã Caio Luiz, está todos os programas aqui. O Caio Luiz fala que o Romário é equilibrado. Se ele fosse melhor defensivamente, não seria o líder de assistência. Mas aí, Caio, tem muita assistência do Romário, que foi como ele fez ontem. Ele está bem distante da área, ele joga, ele tem uma precisão, ele tem um passe muito longo. Ontem foi o Lima, Nem né? todas... Perdão, ontem foi o Lima. Mas ele fez o lançamento pro gol do Lima contra o Luverdense. Muitos ele fez aquele do campo de defesa. Então, assim, muitas vezes o Romário, por que a gente fala, por que pelo menos eu falo que ele é melhor, eu acho ele melhor defensivamente do que ofensivamente? O Romário dificilmente, ele vai, antes de cruzar, ele passa ali do bico da grande área. Ele chega ali, ele já está levantando, porque ele tem esse poder de força na perna, de fazer esse levantamento mais longo, essa bola um pouco mais comprida, que a gente costuma chamar, para dentro da área. Então, não é porque ele é o líder de assistências que ele ofensivamente tem o mesmo critério. Eu acho que defensivamente ele é melhor, porque ele tem esse poder de marcação. E ele faz isso, Breno, como você destacou, com consciência, Sim, né? Que ele não chega ali e joga a bola na área, não. Mas, por exemplo, quando o Rafael Carioca joga, faz um tempo que ele não joga, mas quando ele joga, o Rafael é um cara que vai muito mais na linha de fundo, ele entra na área em diagonal muito mais vezes do que o Romário, porque é uma característica dele de ofensividade. O Romário, eu acho ele equilibrado, sim, mas eu acho que defensivamente ele contribui bastante, e ele mostrou isso ontem. Do jeito que o Richardson desarmava na direita, o Romário desarmava na esquerda e saía para o jogo. Eu acho ele equilibrado, mas com um ponto a mais para a parte defensiva, eu acho que contribui bastante. E a parte defensiva, que a gente já destacou aqui, é um dos pilares dessa equipe do Marcelo Chamusca e que vem muito bem, já são 5 jogos aí sem tomar sequer um gol. Vai ter 2 reforços para a partida contra o Figueirense. Goleiro Everson e o zagueiro Rafael Pereira, que cumpriram suspensão contra a equipe do Paraná, estarão de volta ao time, obviamente na equipe titular, né? Agora o pessoal está com a tabela da Série B, aí a gente vai mostrar a classificação para mostrar como é que ficou a tabela depois da rodada de ontem, né? Rodada cheia que tivemos ontem na Série B, tá aí, ó. O Internacional segue líder, o Ceará diminuiu a diferença pro líder, hein? O Ceará diminuiu para 4 pontos a diferença para o Inter, que agora tem 58. Tem até uma opinião aqui do João Vitor Albuquerque falando que o Ceará não vai brigar para subir, não. Vai brigar pelo título. Né? O Leandro Carvalho também falou isso ontem na saída do gramado. O América Mineiro está ali com 55. Ceará agora terceiro com 54, seguido do Paraná com 52. No quinta colocação ali, primeiro fora do G4, Vila Nova. Na sequência Oeste com 48. E na minha opinião, Breno, só quem ainda está na briga é o Juventude ali, viu? Porque o Criciúma acabou perdendo ontem para o próprio Vila Nova. Também acho que já está meio fora da briga. Londrina, mas eu acho que o Londrina tinha que, nesses outros jogos, ele tinha que ter uma sequência de pelo menos 5 vitórias. Pois né? Acho difícil para conseguir chegar para brigar, eu acho difícil. Agora, mantendo ainda a classificação aí, é muito importante a gente destacar que nessa rodada agora do final de semana, que o Ceará vai pegar o Figueirense, os adversários do Ceará se enfrentarão ali, Breno. Vai ter Vila Nova e Oeste, os dois vão se enfrentar. E, além disso, o Paraná vai pegar o América Mineiro. Muito bom. Ou seja, é uma rodada que o Ceará fazendo a sua parte, vencendo o Figueirense dentro de casa, os outros confrontos diretos tendem a colaborar para que ele
aumente a vou te vantagem falar no G4. mais, essa história que o rapaz comentou aqui, o João Vitor, e que o Fulano Carvalho falou ontem, ao fim que você falou, né? Isso, que a briga era pelo Não é título. nada irreal, são 4 pontos que separam o Inter do Ceará, e é aquela coisa. O Ceará pega o próprio Internacional. E o título pro Ceará da Série B, depois do acesso, claro, vai ser a mesma coisa que está acontecendo com o Fortaleza. Depois que o Ceará confirmar o acesso, o que vier é lucro, meu amigo. E se tiver a possibilidade de brigar pelo título, ele vai brigar. Claro que o torcedor mais quer é o acesso, não há dúvida disso. Mas eu acho que são 8 jogos. Pela matemática mais simples, com mais 3 vitórias, o Ceará confirma o acesso. Depois disso, ele confirmou o acesso, por que não mirar o título? É claro que é possível. A diferença hoje é de 4 pontos. Ninguém sabe como é que vai ser daqui para o final, mas eu acho que há essa possibilidade sim. Agora, sem pensar nisso agora, e o Chamusca disse que não está pensando nisso, ele está pensando no objetivo que é o acesso, deixa esse negócio de título para depois. Primeiro o acesso, confirmou o acesso, aí sim vale olhar pelo título ou por vice-liderança, ou seja lá o que for. Mas primeiro, cabeça no acesso à Série A, que é o mais importante, que muda o patamar do time, financeiro inclusive, muda o patamar de onde o time está. Visibilidade, valorização de marca, né, de jogadores. Muda muita. Então, primeiro, cabeça no acesso, depois a gente passa a pensar nessa história de título, que eu acho bem melhor para o Ceará, assim como fez, obviamente, o Fortaleza na Série C, né? É isso aí. E falando em cabeça no acesso, ontem, Breno, eu já vi muito torcedor fazendo as contas aí do que é que falta para o time conseguir garantir a sua vaga na Série A de 2018. Claro, a gente projetar, e a gente sempre faz isso, a gente projeta quais são as possibilidades. O Ceará hoje com 54 pontos está bem encaminhado, mas não tem um número certo que a gente diga com tantas vitórias, somando mais X pontos, mais 12 pontos, não tem a gente como garantir, até porque depende muito dos adversários, da pontuação dos adversários. Mas restando 8 rodadas. Nos jogos. Acho que os últimos 4 times que tiveram como quarto colocado, só um foi acima de 60, né? Isso. Então a gente está botando acima de 60, está dando 3 pontos de margem. Exatamente. Agora a gente tem que dar uma margem, mas restando aí 8 rodadas, eu imagino que o Ceará, se não me engano, ainda faz 4 jogos em casa, né? Faz. 4 jogos em casa e 4 fora. E aí, vencendo pelo menos os jogos em casa, somando mais 12 pontos, chegando aí a 66, eu acho que fica muito difícil de perder, né? Eu acho que com 66 pontos não dá pra ficar de fora. Não, eu acho que não. Eu já tô trabalhando com 63 pro acesso. Eu acho que 63 já é ok. 66 já é dando uma margem, né? Já dando uma margem. 66 eu acho mais ainda. Só pra que a informação não fique incompleta, André, vamos lá. Os próximos jogos do Ceará. O Ceará pega em casa o Figueirense, o Guarani de Campinas, o Paysandu e o ABC. Esses são os jogos em casa. O ABC que é a última rodada. Que a última rodada talvez já chega até rebaixado. Talvez. Repetindo para vocês. Figueirense, Guarani de Campinas, Paysandu e ABC. Ceará pega fora Inter, Juventude, Goiás e Criciúma. Inter, Juventude, Goiás e Criciúma. Esses são jogos fora e dentro de casa do Ceará nessa Série B. E tem aí, ó, o Juventude, que é um time que também está brigando ali para se aproximar do G4. Mais um confronto direto, ou não, né? Dependendo de como esteja o cenário naquela rodada. Bem como o Inter. Sabe-se lá se o Inter já não vai ter disparado aí quando chegar na hora da partida contra ele. Exatamente. Não se sabe, né? Agora, Breno, acho que é importante destacar também que o Ceará, e eu escrevi isso na matéria do jogo, o Ceará hoje mostra ser um time bem mais maduro nas mãos do Chamusca, porque, inclusive, eu citei que em anos anteriores o Ceará chegou a liderar a Série B, a terminar o turno liderando. A gente falava, o Ceará está muito encaminhado, está muito perto do acesso, mas aí na reta decisiva, que era essa metade final do segundo turno, o Ceará acabava tendo uma queda de rendimento. E agora o time cresce justamente no momento mais importante, vencendo confrontos diretos, sem tomar gols, 7 jogos de invencibilidade. É a mostra da maturidade de uma equipe que cresce na hora certa, né, Bruno? Exatamente. E eu acho que muito disso, André, muito não, eu acho que eu boto 50% na conta dele, veio por conta da mudança de técnico, porque o Chamusca tem um perfil totalmente diferente do Givanildo, e o Chamusca é bom de pontos corridos demais. Ele já provou isso várias vezes, onde ele passou, quando a fase é pontos corridos, ele sabe jogar, porque ele enfrenta cada adversário, como a gente falou aqui agora há pouco, de uma forma diferente. Ele analisa. O Chamusca chega em campo sabendo exatamente o que ele vai enfrentar, qual o ponto mais forte, por onde é que os times escapam, quem são os reservas de uma opção. Se você escutar as coletivas do Chamusca, ele nomeia, né, o banco do adversário quase todo. Ele sabe de tudo, de toda a possibilidade que o adversário pode fazer. E ele monta uma estratégia em cima disso.
Então é um cara moderno, é um cara diferenciado e que para esse sistema de pontos corridos é bom demais. Se ele tiver um elenco no mínimo razoável, ele consegue fazer alguma coisa. E o elenco do Ceará, a gente diz aqui faz tempo, é um elenco cheio de peças qualificadas, é um elenco que tem um banco de reservas à altura com outras peças e que faltava saber utilizar. O Givanildo teve isso na mão por 8 rodadas e não conseguiu render. Mas o Chamusca chegou, fez uma modificação e a equipe só cresceu desde que houve essa troca do comando técnico. Então, eu acho sim que com o Chamusca o time rende mais, é mais consciente, é mais maduro, tem uma ligação maior. Ontem ele falou uma coisa na coletiva que eu concordo com ele. Me parece, André, que quem está no banco entende o momento. O Magno Alves, ídolo do time, com o torcedor pedindo ele, entendeu o momento que ficou no banco de reservas, até perdendo vaga para o Arthur. Tinha vezes que ele ficava de fora. Mas quando você ia falar com o Magno, ele estava lá dizendo que estava lá, que entendia e tudo mais. E agora o cara voltou e com certeza o Arthur está entendendo o momento. E quem já passou e perdeu espaço entende. Então a gente consegue entender que ele, até na cabeça dos atletas, ele conseguiu trazer essa união, essa questão do grupo e fazer que quem não está tendo oportunidade agora, entenda o momento, entenda que a situação não é para aquele momento para estar jogando. Tudo isso mostra que o Chamusca tem um controle total dessa equipe e é por isso que eu acho que, com 8 jogos pela frente, tendo que ganhar teoricamente 3 ou 4, como queiram, está bem próximo do Ceará a trocar de divisão para o ano que vem. E o Chamusca, que como lembra aqui o nosso companheiro Thiago Minhoca, que inclusive está convidado a vir participar da bancada. Faz tempo que você não vem aqui, Faz Thiago. tempo que você Apareça, não vem. até porque você tem que explicar uma questão de um ranking que é bem difícil de explicar. Eu sempre tento e me atrapalho. O convite já está feito aqui, para assumir aqui um posto na bancada. De que o Chamusca, desde que assumiu o Ceará, só não tem campanha melhor do que a do Inter, que é o líder da Série B. Ele seria vice-líder, então, se for só, a Série B for só sim. Da campanha do Chamusca, né? Sim. Agora, tá perto da vice-liderança, né? Tá bem perto. Agora, o Gilberto Silva tá mostrando aqui muito ânimo. O título virá na última rodada. Contra o ABC e Castelão entupido. Vamos parar a cidade novamente. Eu acho que a confiança da torcida é muito aquilo que a gente falou aqui, é muito prova do que o time tem mostrado dentro de campo. Eu tive também lá na sede do Ceará na segunda-feira para acompanhar o treinamento, a preparação para esse jogo contra o Paraná, que inclusive foi treino fechado, mas o clima, Breno, em Porangabuçu é de união total. Jogadores, comissão técnica, diretoria, torcedores que estavam lá não puderam entrar para assistir a atividade, mas estiveram lá fora, inclusive muitos comprando ingressos, mas todo mundo mostrando muita confiança, muita união. O momento total que a gente vê no Ceará é que está todo mundo realmente fechado, está todo mundo muito unido em prol desse acesso. Como o Breno destacou, até quem não vem jogando entende a posição que deve cumprir, entende o papel que deve cumprir. E também as escolhas feitas pelo Chamusca, que até agora tem provado que tem sido positiva, né, Breno? Tem mais gente mandando mensagem aí, né? Tem sim, o João Vitor Albuquerque já está pensando em 2018. Ó. Será que tem que renovar com alguns jogadores desse time? Eu acho que tem jogadores interessantes sim, mas o clube, acho que nesse momento nem cogita, nem fala em 2018 ainda, está pensando mesmo nessa Série B, para não tirar o foco. O Ramon Lira, será sempre teve melhor campanha dentro de casa, porque esse ano será tem melhor campanha fora de casa. É verdade, o Ceará, que inclusive é o melhor visitante da Série B. Agora, sendo bem sério pra você, pra mim eu acho que tanto faz, ganhando fora ou em casa, o que importa é ganhar. Não, Quem claro. mais chega, eu acho que isso é um detalhe de menos, sabe? Agora, o Ceará melhorou também. Talvez quando chega em casa tenha um pouco de excesso de confiança pra jogar lá e acaba... E melhorou também, Breno, porque é bem aquilo que a gente tinha falado. O Chamusca monta a equipe dele baseada no adversário. Jogando fora de casa, em tese, quem tem que propor o jogo, quem tem que ir em busca da vitória é o dono da casa. E aí o Chamusca gosta de montar a sua equipe com uma proposta mais reativa, que é esperar a ação do adversário para aí então agir. Foi basicamente assim contra o Oeste, foi basicamente assim contra o Luverdense, só para a gente citar as 2 últimas vitórias do Ceará. E aí, mesmo assim, o time acaba jogando muito bem. E muito disso está no que a gente falou aqui, na força e na solidez do sistema defensivo. Porque se não tivesse um sistema defensivo que é seguro, que é compacto, que tem feito realmente boas atuações com peças muito efetivas, não teria esse resultado que está tendo fora de casa. Para a gente daqui a pouquinho trocar de assunto, o Alberto Neto
está falando que o Inter está caindo de rendimento, que a imprensa da gaúcha está destacando muito isso. O Inter, né, sempre começou a Série B como grande favorito e todo mundo acho que apontava o Inter como campeão. Mas isso aí, essa questão do título, eu repito, eu acho que não é nem, o Ceará não deveria nem se preocupar com isso agora. Essa primeira do acesso está muito mais perto. O foco tem que ser o acesso. E depois pensar nessa questão de título. Agora, André, nesses minutos finais de futebol do povo, hoje, até para não passar a que a gente tinha que falar, né? Fortaleza completando 99 anos, mas a cabeça já está para centenário, né? Porque a partir de amanhã é ano do centenário, né? Exatamente. Isso é uma confusão que muita gente faz. Quando você completa 99 anos, ou qualquer idade, a partir do dia seguinte você já está no ano da outra idade. Então o centenário começa amanhã. E hoje no Jornal Povo a gente trouxe uma matéria mostrando o que o Fortaleza pretende para esse centenário, desde a parte de futebol, a parte de estrutura física, de planejamento. Tem uma matéria explicando tudo isso, onde o que me chamou mais a atenção foi na parte de futebol, onde o Marcelo Paes disse duas frases que me chamaram muita atenção. A primeira, ele falou que o time do centenário, os jogadores que vão jogar no centenário pelo Fortaleza vão ter que estar à altura dessa marca para o time. Ou seja, não é para montar qualquer time. É a promessa do Marcelo Paes, diretor de futebol e primeiro vice-presidente, que pode vir a ser o presidente se o Luiz Eduardo Girão não continuar. E eu perguntei ao Luiz Eduardo Girão ontem mais uma vez, você fica para o centenário? Ele disse, ó, a matéria está aí, ó. Eu perguntei... Matéria assinada pelo garoto de ouro de Maranguape, né? Eu perguntei para o Luiz Eduardo Girão, você fica para o centenário? Ele disse, olha, deixa terminar a Série C, depois a gente define isso. Então, não se sabe se ele fica. E o Marcelo Paes, que é o diretor de futebol e primeiro vice-presidente, que pode vir a ser o presidente, prometeu que os jogadores vão ser contratados como extremo critério para respeitar essa marca de 100 anos. Mas agora a frase que mais me chamou a atenção dele, André, foi a seguinte, eu perguntei para ele sobre o investimento. Eu disse, Marcelo, e em termos de investimento, como é que vai ser programado? Ele disse, o time do Fortaleza vai ser do tamanho do número de sócios torcedores. Ou seja, jogou para o torcedor. Convocou. Chega junto que a gente faz um timão. Se não chegar, pode ser que não tenha. Ele jogou para o lado da torcida. Pelo menos, o que a gente tem visto nos últimos meses aí, desde que o Fortaleza, até antes do jogo do Tupi, e principalmente depois, aumentou muito a adesão dos sócios, né? Ultrapassou aí a marca dos 10 mil. Mas é aí que tá. Tinha só no mês de setembro no primeiro jogo foram da mais final. de 2 mil. Exatamente. E se o título não vier? Não, mas aí, Breno, acho que o torcedor tá pensando que quem fizer o sócio torcedor agora do Fortaleza, né? Suponha, o cara vai lá, eu vou fazer o meu sócio hoje no Fortaleza. O cara paga uma anuidade ou divide aí em 10 vezes no cartão e ele vai ter garantido no próximo ano todos os jogos do Campeonato Cearense. Fortaleza não vai jogar a Copa do Nordeste, mas pode jogar a Copa do Brasil. Vai jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro, que tem calendário garantido até o final do ano. No mínimo 19 jogos ele vai estar na Série B. É porque eu acho que existe duas... E além de uma série de outros benefícios que o sócio-torcedor oferece, né? O sócio-torcedor do Ceará e Fortaleza oferece descontos aí, várias coisas. Uma coisa é, Fortaleza acaba de subir e termina o campeonato, todo mundo correr e aumentar 2, 3 mil sócios. Outra coisa é esses sócios aumentarem dias antes de uma partida. É isso que me deixa apreensivo. Porque dá a impressão que o sócio foi feito para garantir espaço naquela partida. Eu acho que é o momento. É isso, exatamente. Agora, você concorda comigo? Vamos supor aqui. O Ceará hoje tem quantos mil sócios ativos? Sei lá, 6, 7? Cerca de 8 mil. 8 mil, vamos lá. Se o Ceará, na última partida da Série B, vamos aqui fazer uma suposição, sobe na última partida, e a partir de então, sem Série B mais para rolar, esses sócios aumentam, você tem a certeza de que, pelo menos nos próximos meses, esses caras vão ficar. Sim. Agora, quando você faz antes, pensando na partida que pode valer o acesso, ou na partida que pode valer o título e isso não acontece, eu tenho medo que isso fique só naquele primeiro mês. Mas, Breno, o torcedor estava querendo, era o acesso. Eu sei disso. Então, mesmo que ele tenha feito o Mas aumentou mais na briga pelo título do que na semana do acesso. Mas é isso que eu tô falando. Pode ser consequência do bom momento. Não pode, pensando no jogo, mas pensando, o time já subiu. Claro que pode, eu só fico preocupado aqui, vai ter garantia. Eu só fico preocupado que isso seja pensando na partida e não no ano que vem. Tomara que os 12 mil que chegou agora 2 mil, tomara que essa galera esteja pensando em 2018. Porque se estivesse pensando só no jogo contra o CSA, pode ser que ele se quede implante no próximo mês. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Eu estou dizendo que eu acho um risco quando isso acontece antes de jogos. Quando acontece depois que termina o campeonato, beleza. Está claro que o pessoal está pensando no ano que vem. Agora, pelo menos já aconteceu e eu acho que é mais fácil você manter quem já está do que você adquirir novos. Claro, sem dúvida alguma. Então já tendo um aumento aí, até já é bem porque o Luiz positivo. Eduardo Girão diz nessa matéria, o presidente, que para iniciar o ano que vem, eles querem 15 mil sócios. Ou seja, o Fortaleza ainda está pensando, daqui para o ano que vem, aumentar em 3 mil sócios
a sua capacidade. E para a Série B, segundo o presidente, o número ideal é de 18 a 20 mil sócios. Para chegar lá, o Fortaleza tem que fazer um primeiro semestre bom em termos de Campeonato Cearense. Se chegar na Copa do Brasil via Fares Lopes, também fazer uma boa Copa do Brasil para tentar chegar nesse número. Agora, ficou bem claro que o principal patrocinador, muito embora a Caixa venha, o próprio presidente falou isso, por si mesmo a Caixa vindo, o principal patrocinador vai ser o nosso sócio torcedor. Verdade. E o tempo da gente foi embora. Tá acabando, né? A gente perguntaram aqui sobre PSG e Fortaleza. Cobre a gente amanhã. A gente vai tentar dar uma atualizada nesse assunto para trazer no Futebol do Povo de amanhã, beleza? E respondendo também o Celso Lopes, que pergunta aqui, vocês sabem informar se tem algum jogador suspenso do Ceará contra o Figueirense? Não, do Ceará não tem. Quem estava suspenso no último jogo eram justamente Everson e Rafael Pereira, que ficaram de jogo e voltam agora. Só quem levou o cartão amarelo no jogo de ontem foi o Pedro Ken, que já havia cumprido suspensão no último jogo. Então o Ceará não terá nenhum desfalque, pelo menos por suspensão, para esse jogo contra o Figueirense. Valeu. Valeu, Breno. Valeu, pessoal. Todo mundo que assistiu aí a gente no Futebol do Povo. Curta, compartilha aí nosso vídeo, nossa página. Fique atualizado que a gente vai estar trazendo toda a cobertura aí do Fortaleza e também do Ceará nesses jogos decisivos. Você que entrou no programa e não assistiu desde o começo, daqui a alguns minutos vai estar disponível o vídeo na íntegra aqui na nossa página do Esporte do Povo e você vai poder acompanhar o Futebol do Povo desde o início. A gente volta amanhã às 4h20 com mais Futebol do Povo, com a análise aí dos jogos do final de semana que teremos na sexta-feira. Ceará e Figueirense no sábado, CSA e Fortaleza. Um abraço a todos e até lá.